bem-vinda a esse encontro de reintegração. A gente vai juntando as nossas partes e ficando mais íntegros na vida. Hoje o assunto é o que fazer quando a gente perde o chão. Como é que é isso, né? Então a gente gosta de ter um chão firme embaixo dos pés, né? Alguma coisa que a gente possa confiar, uma certeza, uma segurança. Saber para onde está indo, entender onde a vida está me levando, sentir que tem algum controle na própria vida, né? A gente gosta dessa sensação, geralmente isso dá uma segurança, dá um apaziguamento, um relaxamento. E tem momentos na vida que aquilo que parecia estável treme, começa a desabar, começa a se desfazer, morre de fato, né? Por exemplo, um relacionamento afetivo. A pessoa tem naquele relacionamento uma segurança, aquela pessoa tá ali pra mim, eu posso contar com ela. E de repente aquilo muda, aquilo flutua. E aí como é que eu fico? Como é que minha energia fica? É quando tem uma perda, né? Então quando a gente perde alguém, uma referência, uma pessoa que cuida da gente, quando a gente tem uma identidade que se desfaz, né? Por exemplo, a identidade profissional, a pessoa tem uma demissão, ela tem naquele trabalho uma fonte estável, um lugar estável, uma segurança, e de repente ela é demitida. Pode dar a sensação de perder o chão. Também uma doença, quando o nosso corpo treme. Quando o nosso corpo, que é tão íntimo, que a gente tem tanta fixação nesse corpo, né? A gente às vezes se sente um corpo humano, né? A pessoa, quando ela tem uma questão de corpo, quando ela tem uma doença, quando ela tem uma situação que o corpo enfraquece, que o corpo não está disponível, é como se ela perdesse o chão. É uma mudança importante que surge, uma mudança de cidade, que a pessoa não conhece nada nem ninguém. Às vezes até a língua é diferente, a pessoa não sabe falar a língua do lugar, ela não conhece as piadas do lugar, ela não sabe se relacionar ali dentro, né? Também outra coisa que faz perder o chão é a decepção. Mas a pessoa coloca uma confiança, coloca uma confiança num terapeuta, coloca confiança num médico, coloca confiança na mãe, no pai, em alguém grande, né? Coloca essa confiança em alguém grande, num professor, numa religião. E aí, de repente, vem uma decepção. Né? Coloca uma confiança num companheiro, numa companheira. E aí tem uma decepção. Pessoa que tem uma decepção com um amigo também. Tem lá melhor amigo, melhor amiga. E tem uma decepção e sente que perde o chão. Outra coisa que faz perder o chão é uma crise interna, né? Então a pessoa, ela sente que não faz sentido o que ela está fazendo, que não faz sentido a vida que ela está levando, e de repente ela perde aquele chão, aquela direção, aquela convicção, né? E aí eu deixo essa pergunta para você, né? Quem já viveu um momento que sentiu que perdeu o chão? Você já viveu um momento na tua vida que as suas estruturas se abalaram completamente? Que foi um ponto disruptivo? Uma perda, uma separação, uma demissão, uma decepção, uma doença que fez você sentir que perdeu o chão. Você já viveu isso? Então, a primeira sensação quando nosso chão começa a tremer, né? Quando uma relação começa a flutuar, quando o nosso trabalho, nossa identidade profissional é ameaçada, a primeira reação é querer defender isso, né? A gente não quer que esse chão desabe. E isso gera muito sofrimento, né? Então, às vezes a gente quer recuperar aquele chão que está caindo.
A gente quer reter esse chão que está caindo. Se a relação está caindo, a pessoa quer segurar aquela relação. Se o trabalho está caindo, a empresa está caindo, a pessoa quer segurar aquilo, né? Isso gera muito esforço, muito sofrimento, né? Se a pessoa, ela teve uma decepção, né? Mas ela quer negar essa decepção. Então, a primeira dificuldade é quando a pessoa quer defender. Ela quer segurar esse chão que está caindo. Então, quando esse chão cai, a gente não precisa segurar ele. A gente entra nesse estado de abertura. O estado de abertura é uma pergunta aberta. Tá bom, e agora? Qual que é o próximo caminho, né? Aonde eu posso beneficiar mais pessoas aqui? Se daquela maneira que eu existia não faz mais sentido, se aquela relação não faz mais sentido, se aquele trabalho agora não está mais disponível, onde eu posso colocar minha energia? Onde tem mais vida? E a gente volta para uma pergunta aberta, que a nossa natureza é uma pergunta aberta. A nossa natureza é uma amplidão. Nossa natureza é uma amplidão de possibilidades. Então, quando o chão cai, o que acontece com a gente? A gente volta para a nossa natureza, que é essa grande abertura, essa amplidão de possibilidades, né? Então, a gente cai, quando o chão se desmonta, a gente cai na cama elástica da grande criatividade que é a nossa natureza. A gente não se você não ficar identificado com a estrutura que está caindo, você vai estar em conexão com essa grande abertura que é a sua natureza, que é esse lugar de muitas possibilidades, né? Então, se a pessoa é demitida e aquele trabalho se vai, ela pode pensar, tá bom, onde que eu posso beneficiar pessoas agora? Se a vida amorosa flutua, se o relacionamento termina, eu posso parar nesse lugar de abertura e perguntar como que eu posso fazer de toda a minha vida amorosa, né? Então, isso que cai, o chão que cai, na verdade não é o nosso chão de verdade. O nosso chão de verdade, ele não cai. Essa natureza que cria mundos, ela não cai. Ela está sempre ali. Tanto que durante toda a tua vida, você criou experiências diferentes. Quando você era criança, você olhava para o mundo de um jeito e construía o mundo de um jeito. Quando você era adolescente, você também se movimentava de uma maneira. Então, essa natureza criativa que se movimenta, que cria mundos, ela está sempre presente. E então, o sofrimento, na verdade, está em querer reter esse chão. Quando a gente percebe que tem algo que a gente tem apego e aquilo está se desmoronando e a gente quer segurar isso. Quer impedir que isso aconteça. Quando a gente quer reter algo, a gente quer segurar, a gente entra num estado de tensão, de estresse, até de raiva. Raiva em defender aquilo que a gente está segurando. Então, o que gera sofrimento não é a perda do chão, mas é achar que a gente depende desse chão e segurar esse chão. E querer, de alguma maneira, equilibrar pratos para que esse chão não desabe. E ele está desabando, né? Assim como tudo que a gente olha à nossa volta, vamos supor, esse celular, esse computador que está na minha frente, esse teto, essas paredes, tudo que eu olho com meus olhos vai desmoronar. Então, uma hora esse celular que eu estou usando ele vai estragar, uma hora esse computador que eu estou usando ele vai estragar, uma hora essa parede que está atrás de mim, esse teto, eles vão se desgastar, né? Então, onde eu olho, existe eu não posso dar solidez para onde eu olho, embora pareça sólido, não é. Esse corpo, né?
que eu estou usando, ele vai envelhecer, vai morrer, vai ficar doente. Então, tudo isso, eu não posso colocar a minha fonte de segurança nem nesse corpo, nem nesse chão, nessa parede. Eles são bênçãos que chegam para mim, mas não podem ser o meu lugar de refúgio, o meu lugar de estabilidade. Não pode ser nisso, senão eu vou ficar sofrendo. Também nem posso querer recuperar aquilo que eu perdi, né? As pessoas querem recuperar, não, eu queria ter feito diferente, queria ter feito uma vida diferente, de forma a manter alguma estabilidade, né? Então isso é uma ilusão, é uma fantasia. Então quando a gente perde o chão, quando aquilo que a gente acha que era sólido se desmonta, fica um convite para a gente olhar para aquilo que está presente. Ao invés de olhar para aquilo que foi embora, ao invés de olhar para a perda em si, né? Aquilo que a gente acha que perdeu, eu começar a olhar para onde que a vida está me convidando agora. O que tem de vivo acontecendo nesse momento na minha vida? Quem são as pessoas que estão em volta de mim agora? Quais são os recursos que eu tenho, né? Quais as pessoas que eu tenho por perto, quais as capacidades que eu posso oferecer, quais os aprendizados que eu tive, que eu posso utilizar, quais os valores que eu carrego, que eu posso usar como fonte de força, de orientação. Posso olhar também, quando o chão cai, para a espiritualidade, né? Então, quando o chão cai, essa coisa material, essa terra cai, é um convite também para olhar para a espiritualidade. Né, olhar para algo maior, né? Eu posso confiar em algo maior? É possível, né? E olhar para a minha experiência de vida, olhar para aquilo que eu tenho, que eu posso oferecer. Também isso fica comigo, né? Então, isso é algo que eu posso oferecer. Então, quando o chão cai, tem algo que fica ainda. Tem algo que fica e eu posso olhar e valorizar isso. Então, por exemplo, você pode olhar para uma situação, olha para uma situação que foi uma aparente ruptura para ti, né? Por exemplo, alguma perda, uma separação, uma demissão. Olha para isso agora, alguma situação lá atrás que foi uma ruptura para ti. Então, assim, perceba que daquela ruptura teve algo que continuou presente na sua vida, mesmo depois de tudo. Você manteve pessoas, você manteve uma capacidade de realização, você manteve aprendizados. E tem algo que fica quando aquele chão aparente cai. Então, às vezes a gente fica muito fixado em algo como se tudo tivesse ido embora, mas tem algo que permanece quando tudo vai embora. Então, quando o chão cai, eu olho para aquilo que fica. E eu olho para os meus recursos internos. Às vezes é esse momento de usar esses recursos internos, né? Então, por exemplo, tem um passarinho no ninho, né? E aí a mãe desse passarinho, de repente, para de alimentar ele, né? E o passarinho cai do ninho e ele fica lá, né? Perdido, né? Ele perde o chão, ele perde a referência da mãe, a referência do ninho. E aí, nesse momento que ele perde o chão, ele é convidado a usar as capacidades dele. Então, aí aquele passarinho, ele desesperadamente começa a pensar o que fazer e aí ele começa a querer caçar, né? Também alguma minhoca, algum bicho, ele começa a abrir as possibilidades de autonomia. Então, muitas vezes, quando o chão cai, quando a gente está na dependência de um chão, né? Está na dependência de algo, de alguém, de um trabalho, e aquilo cai, é um convite para uma autonomia mais profunda. E aí a gente vai descobrir um novo chão. A gente pode construir um novo chão. O que eu gosto, assim, né? O
que para mim é um bom novo chão, né? É uma motivação. Quando eu não sei o que fazer, eu penso, qual que é a minha motivação? Por que eu tô aqui, né? Eu quero beneficiar pessoas. Aí eu tomo essa motivação como um novo chão. Então não importa o que caia, o que seja instável, o que dê errado, eu vou voltar para essa motivação. Então ela acaba sendo a minha terra. Então ter uma motivação é um bom chão. Porque é algo que só depende de ti e eu posso manter em qualquer momento. E também a gente pode ver que nem toda perda é uma perda, né? Então, por exemplo, quando uma criança, né, ela perde o cercadinho, ela perde a chupeta, né? Então, às vezes, aquilo faz com que ela se movimente em outra direção, que ela ganhe mais autonomia, que ela se descubra, né? Então, muitas vezes um relacionamento, a pessoa está segurando aquela relação e aquela relação já não estava mais sustentando um crescimento, um amadurecimento. Já estava num lugar de conforto, um lugar de apatia, né? E às vezes a pessoa, por exemplo, está segurando um trabalho, não quer perder aquele trabalho, e o trabalho nem mais faz sentido para a pessoa. Então, assim, nem toda perda é uma perda, né? Então, talvez você se lembre de situações da sua vida que foram uma perda, mas de alguma forma te fez crescer e amadurecer e ir a novos lugares psíquicos, a novos lugares físicos também. Às vezes uma demissão que a pessoa teve fez a pessoa descobrir novas coisas, novas possibilidades. Então, a gente descobre novas maneiras de viver também. E às vezes, para que esse novo possa vir, esse crescimento, alguma coisa precisa morrer. Então, às vezes, para algo novo nascer, alguma coisa precisa ir. Para uma estrutura nova ser construída, para um novo estilo de vida ser construído, às vezes precisa cair alguma coisa. Né? E a gente pode se perguntar o que talvez esteja tentando nascer nesse momento da sua vida. O que talvez esteja tentando nascer nesse movimento da minha vida. Quando essas coisas estão caindo, o que será que está pedindo para nascer? Com essas quedas todas. Então, às vezes, quando a gente perde o chão, a gente encontra algo maior. Quando uma pessoa, por exemplo, ela perde a disponibilidade dos pais, né? Aqueles pais que estavam disponíveis para de estar. Então, quando os pais param de estar disponíveis, aquela pessoa ela é obrigada a se virar. Então, quando ela tem essa aparente perda, ela é convidada a desenvolver novas habilidades, novas capacidades, a buscar ajuda de outras pessoas, a ter mais humildade. Então, essas perdas de chão humanizam a gente e colocam a gente em contato com algo maior, colocam a gente em contato com uma criatividade e com uma confiança mais profunda da vida. Né? Então, fica esse convite, caso você esteja passando por um momento assim, né? Que tem algo que está tremendo, alguma coisa que saiu do esperado, algo que está flutuando, né? Você pode se perguntar o que permanece em mim, o que se mantém comigo, mesmo quando tudo isso cai, né? O que eu vou seguir levando comigo? Porque quando o chão cai, às vezes é isso que abre o início de um novo capítulo, de uma nova versão de ti mesma. Às vezes quando o chão cai, que você descobre que você sabia voar, que você sempre soube, e que você tinha recursos e ferramentas, né? Então, caso você tenha dificuldade também para olhar para isso, para ver
a sabedoria de quando o chão cai, busca acompanhamento, né? A gente não precisa também dar conta de uma perda de chão sozinha, né? A gente pode ter apoio para encontrar aquilo que fica, os recursos que permanecem quando o chão cai. E fica esse convite. A nossa natureza ampla, a nossa natureza criativa, nossa natureza que cria mundos, cria personagens, que a gente se manifesta de várias maneiras. Essa natureza ela fica intacta, não importa o que aconteça, não importa o terremoto que aconteça. Essa natureza tá ali. Então é como uma onda, né? A onda ela vai e ela vai até um nível e daqui a pouco ela quebra. Então a onda em si ela tem começo, meio e fim, mas o mar tá sempre ali. Então a nossa vida tem várias ondas que quebram, né? Que caem, né? Mas se a gente fica fixado na onda, parece uma morte, mas não. Tem um mar, tem algo amplo, sereno, algo manso que permanece lá. Mesmo quando essas ondas caem. É esse convite que eu te faço, olhar para a tua natureza ampla, a tua capacidade. Estou contigo para isso. Um grande abraço para vocês. Uma excelente semana.